se eu lhe dissesse que existe um lugar onde é possível viver ao lado de pirâmides antigas, pagar apenas algumas centenas de dólares por mês de renda e atravessar 2 continentes sem nunca sair do país, acreditaria. Esse lugar é o Egito, uma terra muito além das pirâmides e das areias do deserto, onde a África e a Ásia se encontram e 5.000 anos de história coexistem com cidades que nunca dormem. Num único enquadramento verá túmulos antigos lado a lado com o trânsito caótico, uma sociedade conservadora nos dias de hoje e os ecos de uma civilização que há milhares de anos concedeu às mulheres direitos surpreendentemente avançados. O Egito é um paradoxo vivo, misterioso, intenso e profundamente humano. Neste vídeo revelamos 10 fatos surpreendentes sobre o Egito, desde a sua geografia intercontinental até ao cotidiano e a um custo de vida que deixa grande parte do mundo em choque. Pronto que a viagem comece. Egito, a enigmática terra transcontinental. A nossa viagem começa pela geografia. O Egito não é apenas uma nação africana. Parte do seu território situa-se na Ásia graças à Península do Sinai. Esta posição singular faz do país um verdadeiro território transcontinental ligando 2 grandes continentes. Com uma área superior a 1 milhão de quilômetros quadrados, o Egito é maioritariamente dominado pelo deserto do Saara. À primeira vista, este vasto ambiente desértico pode parecer inóspito, mas o rio Nilo traça uma faixa de água que sustenta a vida ao longo do país, concentrando as terras férteis no delta do Nilo e nas suas margens. Com o Mar Mediterrâneo a norte e o Mar Vermelho a leste, o Egito detém rotas marítimas estratégicas essenciais para o comércio global. Faz fronteira com a Líbia a oeste e com o Sudão a sul, sendo também um importante ponto de encontro cultural. O clima egípcio varia consideravelmente no verão. O calor intenso pode oscilar entre os 30 graus Celsius e os 40 graus Celsius, enquanto os invernos são relativamente amenos, com temperaturas entre os 13 graus Celsius e os 20 graus Celsius. A costa mediterrânea do norte recebe alguma precipitação moderada, oferecendo um contraste agradável face ao interior desértico. Em 2024, a população do Egito, estimada em cerca de 111 milhões de habitantes, gerou preocupações relacionadas com infraestruturas, emprego e gestão de recursos. Com um crescimento anual de aproximadamente 2,4%, este aumento exerce pressão sobre a habitação, a educação e os serviços sociais. O árabe é a língua oficial, mas nas grandes cidades como Cairo e Alexandria, o inglês é amplamente utilizado, especialmente nos setores dos negócios, da educação e do turismo. Esta dualidade linguística evidencia a ligação do país ao mundo sem perder as suas raízes culturais. Já alguma vez pensou em como a geografia e o clima de uma nação moldam a sua cultura e a sua sociedade? Da próxima vez que observar um mapa, imagine o Nilo a cortar uma imensidão de areia. Não é de admirar que os antigos egípcios venerassem este rio como uma divindade, e ele continua a ser a verdadeira artéria vital do Egito moderno. As mulheres do Antigo Egito, poder e liberdade. Pode surpreender saber o quão progressista o Antigo Egito era no que dizia respeito aos direitos das mulheres, especialmente quando comparado com muitas outras civilizações antigas. Longe de serem figuras silenciosas confinadas ao espaço doméstico, as mulheres da época faraônica desfrutavam de amplas liberdades legais. Podiam possuir propriedades, herdar riqueza e até iniciar o divórcio, uma ideia radical em grande parte do mundo antigo. Cenas pintadas nas paredes dos túmulos
ou registadas em papiros mostram frequentemente mulheres a participar na vida cotidiana, em rituais religiosos e, em alguns casos, até a governar como faraós como Hatshepsut ou Cleópatra, embora Cleópatra pertencesse a uma linhagem helenística posterior. Uma dimensão particularmente fascinante da cultura feminina no Antigo Egito é a tatuagem. Mulheres da nobreza adornavam os seus corpos com padrões intrincados que iam muito além da simples estética. Motivos como flores de lótus, animais sagrados ou o olho de Horus tinham um profundo significado espiritual, simbolizando proteção, bênçãos e elevado estatuto social dentro da comunidade. Estas formas de arte corporal são mais uma prova dos papéis complexos que as mulheres desempenhavam na sociedade, belos, espiritualmente poderosos e social e politicamente influentes. No entanto, ao avançarmos para a atualidade, o cenário torna-se mais complexo. As mulheres egípcias modernas enfrentam frequentemente obstáculos que contrastam fortemente com as liberdades registradas nos hieróglifos antigos. Questões ligadas às expectativas sociais, às barreiras no mercado de trabalho e à autonomia pessoal entram muitas vezes em conflito com o orgulhoso legado da antiguidade. Ainda assim, as vozes em prol da mudança e do empoderamento feminino estão a tornar-se cada vez mais fortes, sugerindo que o espírito pioneiro do Antigo Egito em relação ao papel das mulheres pode ainda estar vivo nos tempos modernos. Os homens podem casar com até 4 esposas. Este é um dos aspectos mais debatidos da lei islâmica. De acordo com determinadas interpretações, um homem muçulmano pode casar-se com até 4 esposas, desde que seja capaz de sustentar cada uma de forma justa, tanto financeira como emocionalmente. Isso implica garantir despesas de vida, habitação separada, joias, presentes e o bem-estar geral de todas de maneira equitativa. Mesmo após um divórcio, o marido pode manter obrigações financeiras vitalícias para com a ex-esposa em algumas interpretações da legislação local, dependendo das circunstâncias específicas. Embora este tema desperte curiosidade e por vezes incompreensão entre estrangeiros, é importante compreender que nem todos os homens egípcios recorrem a esta possibilidade. As práticas culturais, o nível de urbanização e as escolhas pessoais variam amplamente em todo o país. Os homens são, em geral, vistos como chefes de família e dominam muitos setores profissionais como as forças armadas, o direito e a polícia. Entretanto, as mulheres tradicionalmente assumem as responsabilidades familiares e a criação dos filhos. Pode notar-se um menor número de mulheres a circular sozinhas nas ruas, reflexo de fatores culturais e de considerações relacionadas com a segurança. Segundo algumas interpretações da tradição islâmica, certas mulheres usam véus que cobrem o rosto em espaços públicos e seguem normas de vestuário modesto. No entanto, nas grandes cidades é igualmente comum ver mulheres egípcias com roupas mais modernas, os estilos e as práticas variam bastante. Compreender essas perspectivas permite aos viajantes não só respeitar os costumes locais, mas também obter uma visão mais profunda das razões por detrás de determinadas normas sociais. Cairo, a cidade que nunca dorme. Para muitos visitantes de primeira viagem, o Cairo é um verdadeiro assalto aos sentidos. Com mais de 20 milhões de habitantes na sua grande área metropolitana, é uma das cidades mais densamente povoadas e movimentadas do mundo. Frequentemente descrita como a cidade que nunca dorme, as ruas do Cairo mantêm-se cheias de atividade dia e noite. Em zonas icônicas como a Praça Tahrir, a cidade antiga islâmica ou o histórico bazar Khan el-Khalili, a cacofonia constante de buzinas, vendedores ambulantes a apregoar os seus produtos e habitantes em deslocação cria uma banda sonora hipnotizante da vida cotidiana.
A noite no Cairo é um mundo à parte. Os tradicionais cafés de xixa, muitos deles abertos durante toda a madrugada, convidam os visitantes a beber chá ou café, fumar tabaco aromatizado e participar em conversas animadas sobre tudo, desde política até futebol. Os vendedores de rua continuam a servir koshari, shawarma e falafel, enquanto muitas lojas permanecem abertas até tarde. Festivais culturais, atuações musicais e exposições de arte improvisadas não são incomuns após o pôr do sol, acrescentando ainda mais vitalidade à vida noturna da cidade. Esta energia, depois de escurecer, reforça o Estatuto do Cairo, não apenas como capital política e econômica, mas também como um importante centro cultural. Se alguma vez se sentir aventureiro, saia às 2 da manhã e observe estradas ainda repletas de carros e peões. Para os viajantes que desejam mergulhar no ritmo de uma metrópole sempre desperta, o Cairo deixará sem dúvida uma impressão duradoura. A dança Sufi Tanura. Uma imagem icônica em muitas apresentações culturais egípcias, a dança Sufi Tanura conquista o público através do movimento giratório das cores vibrantes e do profundo simbolismo espiritual. Com origem nas tradições místicas do sufismo, esta dança apresenta intérpretes vestidos com saias de várias camadas e cores intensas que giram continuamente durante longos períodos. Cada rotação cuidadosamente controlada simboliza a busca pela transcendência espiritual, pela união com o universo ou por uma comunhão mais profunda com Deus. A própria palavra tanura refere-se à saia usada pelo dançarino. À medida que se expande durante os giros, representa os elementos fundamentais da vida terra, água, fogo e ar, e por vezes uma harmonia cósmica que liga a humanidade ao divino. Instrumentos tradicionais como a flauta nai e o tambor dobek orientam os movimentos do dançarino, envolvendo o público num ritmo contínuo que parece ultrapassar os limites do mundo terreno. A Grande Esfinge de Gizé, mistério intemporal do Deserto Dourado. Erguendo-se como guardiã no planalto de Gizé, a Grande Esfinge é um colosso impressionante esculpido num único bloco de calcário com cerca de 73 metros de comprimento e 20 metros de altura. A sua cabeça humana e corpo de leão carregam múltiplas camadas de simbolismo, o intelecto unido à força bruta, a humanidade fundida com o poder da natureza. Os estudiosos tradicionais acreditam que foi construída durante o reinado do faraó Khefren, por volta de 2500 a.C., mas os debates sobre a sua verdadeira idade persistem. Alguns geólogos apontam para sinais de erosão hídrica na superfície da esfinge, sugerindo uma data muito mais antiga de um período em que a região teria registrado chuvas intensas. Outro enigma não resolvido é o desaparecimento do nariz. Há lendas que afirmam que soldados de Napoleão o usaram como alvo de treino, enquanto outros relatos atribuem os danos a conquistadores e iconoclastas ao longo dos séculos. A barba, outrora ligada ao queixo, encontra-se hoje parcialmente no Museu Britânico em Londres, com fragmentos expostos no Museu Egípcio no Cairo. Existem ainda rumores alimentados por varrimentos de radar sobre câmaras ocultas sob as patas da esfinge. Alguns suspeitam da existência de túneis secretos ou salas que possam esconder artefatos ainda desconhecidos. No entanto, escavações aprofundadas têm sido limitadas ou inconclusivas, mantendo viva a especulação. Independentemente de conter ou não passagens escondidas ou ligações a uma civilização perdida, a esfinge continua a ser um símbolo duradouro do poder do Antigo Egito. Um simples vislumbre desta estátua no horizonte, com o rosto estoicamente voltado para o sol nascente, é suficiente para despertar admiração em qualquer viajante. Ela permanece como uma sentinela silenciosa que testemunhou milhares de anos da história humana.
Festival do Sol em Abu Simbel. 2 vezes por ano, a 22 de fevereiro e 22 de outubro, centenas de visitantes reúnem-se ao amanhecer nos templos de Abu Simbel, no sul do Egito, perto da fronteira com o Sudão, para assistir a um fenômeno verdadeiramente extraordinário. À medida que o sol nasce, os seus raios atravessam o longo corredor interior do templo e iluminam progressivamente 3 das 4 estátuas situadas no santuário no fundo do complexo. As figuras iluminadas são o faraó Ramsés, segundo o deus Sol, Ha-Horakhti, e o deus supremo Amon-Ra. A 4ª estátua, que representa Ptah, associado à escuridão, permanece na sombra. Este evento bianual, conhecido como o Festival do Sol, acredita-se estar alinhado com a data de nascimento e de coroação de Ramsés II, demonstrando a impressionante precisão astronômica dos arquitetos do Antigo Egito. Ainda mais surpreendente é o fato de todo o complexo de templos ter sido transferido na década de 1960 durante a construção da barragem alta de Assuão para evitar a inundação causada pelo Lago Nasser. Graças a um esforço de engenharia meticuloso, este alinhamento solar foi preservado, embora com um desfazamento de cerca de 1 dia em relação às datas originais. Para além do espetáculo celeste, o Festival do Sol transforma-se numa verdadeira celebração cultural. Habitantes locais apresentam música tradicional, dançarinos com trajes coloridos enchem o ambiente de energia e vendedores oferecem pratos regionais. É um daqueles momentos raros em que se sente a história antiga a fundir-se de forma harmoniosa com a celebração moderna, uma autêntica expressão de patrimônio vivo. O Egito enfrenta pobreza e uma crise econômica. Apesar do esplendor das atrações turísticas do Egito, o país tem enfrentado uma grave desaceleração econômica nos últimos anos. No final de 2023, a inflação atingiu quase 39%, enquanto a dívida pública se aproximou de cerca de 93% do Produto Interno Bruto PIB. Entre os principais fatores que contribuíram para a crise estão o aumento dos preços dos alimentos e das bebidas, com algumas categorias a registrarem subidas de até 71,9% em 2024. Estes aumentos são sentidos de forma mais intensa pelas classes média e baixa, que lutam contra salários estagnados e a instabilidade do valor da moeda. Para agravar a situação, a libra egípcia perdeu mais de 50% do seu valor em relação ao dólar americano, tornando as importações essenciais significativamente mais caras. Cerca de 30% da população vive abaixo da linha da pobreza, enquanto outros 30% encontram-se logo acima dela, vulneráveis a cair na pobreza perante qualquer novo choque econômico. O governo tem procurado apoio através de empréstimos e intervenções internacionais, mas as reformas estruturais geralmente levam tempo até produzirem resultados concretos. O resultado é uma população resiliente, mas por vezes frustrada. Ao lado de projetos de desenvolvimento visíveis como novas infraestruturas no Cairo ou expansões na região do Canal do Suez, persistem bairros densamente povoados que lutam diariamente pela sobrevivência. Vendedores ambulantes, pequenos comerciantes e até licenciados universitários enfrentam incertezas quanto ao emprego e aos custos básicos de vida. Trata-se de uma crise multifacetada que exigirá um esforço coletivo de decisores políticos, empresas e cidadãos para ser superada. Comida no Egito. Nenhum documentário de viagem sobre o Egito estaria completo sem explorar a sua vibrante cena gastronômica. Graças a séculos de comércio, invasões e intercâmbios culturais, a culinária egípcia é um verdadeiro mosaico de sabores, texturas e influências.
No topo da lista está o koshari, um prato nacional unificador, que exemplifica a habilidade egípcia de combinar elementos diversos: arroz, lentilhas, massa, um molho de tomate levemente ácido e cebolas fritas por cima. É comida de conforto no seu melhor, servida tanto em carrinhos de rua como em restaurantes sofisticados. Outro alimento essencial é o ful medames, frequentemente consumido ao pequeno almoço, preparado com favas cozinhadas lentamente misturadas com azeite, sumo de limão e especiarias, oferece um começo de dia nutritivo e rico em proteínas. A tameia, o falafel egípcio, é uma variação do falafel tradicional encontrado noutras partes do Médio Oriente, mas utiliza favas em vez de grão de bico, o que lhe confere um sabor distinto e um interior de um verde intenso. Custo de vida no Egito. Um dos maiores choques para muitos estrangeiros que viajam pelo Egito é perceber o quão acessível pode ser o custo de vida diário, especialmente quando comparado com países ocidentais como os Estados Unidos. Alugar um apartamento T1 no Cairo ou em Alexandria pode custar entre $200 e $300 por mês. Se avançar para as zonas suburbanas, o valor pode descer para perto dos $150. As despesas básicas como eletricidade e água, recolha de lixo e ar-condicionado rondam os $30 a $50 mensais, enquanto a internet de alta velocidade está disponível por cerca de $15 a $25 por mês. A alimentação também é barata. Refeições de rua ou em pequenos restaurantes podem custar apenas $3 e com cerca de $100 por mês é possível cozinhar em casa utilizando produtos frescos dos mercados locais. Os transportes públicos, incluindo autocarros e o metro, podem totalizar apenas $10 por mês. Táxis e serviços de transporte por aplicativo como o Uber começam com tarifas a partir de cerca de 50 cêntimos por quilômetro. Atividades de lazer, como mensalidades de ginásio, custam entre $20 e $30 por mês e consultas dentárias de rotina variam entre $15 e $30. Somando tudo, é possível manter um estilo de vida confortável com um orçamento mensal entre $400 e $600, uma fração do que custaria a mesma qualidade de vida em muitas cidades ocidentais. Naturalmente, os rendimentos no Egito tendem a ser mais baixos e os residentes locais enfrentam realidades econômicas diferentes. No entanto, para expatriados freelancers reformados ou nômadas digitais, o equilíbrio entre cultura, história e acessibilidade pode ser verdadeiramente atrativo. Se tivesse a oportunidade de viver no Egito com um custo de vida tão baixo, consideraria abraçar esta aventura. Conclusão: uma terra de segredos e possibilidades. O Egito é muito mais do que um destino congelado no tempo. Ao longo destes 10 fatos surpreendentes, vimos um país moldado pelo contraste antigo e moderno, espiritual e prático, resiliente e em constante transformação. Desde o poder que as mulheres detinham na sociedade antiga até as realidades enfrentadas por milhões de pessoas hoje, a história do Egito está viva e permanece inacabada. Os seus desertos, rios, ruas e tradições carregam um pulso que se recusa a desaparecer. Viver o Egito não é apenas observar a história, mas interagir com uma cultura viva que continua a adaptar-se, resistir e inspirar. Talvez esse seja o seu maior segredo. O Egito não convida apenas a visitar, convida a compreender. عنده نجم